Bom dia, igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre uma honra estar aqui nessa igreja maravilhosa. Minha casa, né? Nasci aqui, literalmente. Maravilhoso estar aqui. O Senhor é bom demais para nós. O Senhor é bom demais. E eu quero desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui, aproveitando, né? E sem mais delongas, vamos para a palavra, que a palavra é o que nos sustenta. A palavra é o mais importante de todos os nossos momentos. É ela que nos traz aqui, que nos faz nos reunir aqui. Todo esse ajuntamento está em prol de louvar a um grande Deus, que é muito maior do que tudo que está nesse mundo. E nós louvamos. Vamos nos colocar de pé rapidinho, vamos ler um texto breve aqui, nós já vamos orar. E eu creio que Deus vai falar conosco de forma sobrenatural. Vamos para Gênesis 2, versículo 21 ao 24. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, escola bíblica. Primeiro livro da Bíblia, pelo amor de Deus. De qualquer forma, o convite para a escola bíblica sempre está de pé, tá? Nossa bandeira principal aqui. Aleluia. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Pode colocar sua Bíblia sobre o banco, depois eu explico o versículo, agora vamos orar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse dia. Nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, por nós sermos uma igreja 100% da família, 1000% da família. Nós somos uma igreja familiar, onde nós nos juntamos aqui para glorificar o Teu nome. E nesse dia dos pais, Senhor, eu Te peço, fala conosco, Senhor, de forma sobrenatural. Fala com cada pai aqui, com cada mãe, com cada filho, com cada um que está aqui, pois todos nós somos filhos de um grande Pai, que é o Senhor, que está diante de nós nesse dia. E nós Te louvamos, Senhor, Te louvamos pelo Teu cuidado, Te louvamos pelo Teu zelo, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso conosco, Pai. Pedimos, Espírito Santo, venha sobre esse lugar de forma sobrenatural, sela cada porta, cada janela, que somente a Tua presença inunde esse lugar, Pai. Venha sobre nós, Pai, que haja transformação, que haja cura, que haja salvação, que haja novidade de vida, oh Deus, restauração de famílias. Eu creio no Seu poder, que essa manhã não será uma manhã natural, mas sobrenatural, pois tudo que está em torno do Teu nome, Senhor Jesus, é sobrenatural. Tudo que vem de Ti é poderoso, tudo que vem de Ti, Senhor, é poderoso para transformar, para curar, para libertar, e assim nós cremos, Senhor. Vem aqui, Senhor, nesse lugar, que não seja a minha palavra, mas seja a Tua palavra, que não seja o meu entendimento, mas seja o Teu entendimento, que não seja, Pai, aquilo que sai da minha boca, mas aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor, para inundar os nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui mais cheios do Teu Espírito, transformados pela Tua presença. Nós Te louvamos, e eu repreendo agora todo espírito maligno que possa tirar nossa concentração, todo espírito zombador, todo espírito de confusão, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Somente o Espírito Santo sobre nós nessa manhã. Eu Te peço e Te agradeço, porque Tu é a honra, a glória, o louvor, a adoração, pelos séculos dos séculos e por todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aplaudam o nome dEle, porque Ele é digno. Aleluia. Oh, louvado seja o Seu nome, Senhor. Pode se assentar, igreja, toma o seu assento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom estar na Tua presença, oh Espírito Santo. É maravilhoso estar na presença desse Deus tão grande.
no texto que nós lemos aqui, é um texto muito conhecido, muito utilizado para casamentos, é muito utilizado quando nós falamos de união matrimonial, e é um texto que nós podemos extrair muito conhecimento, assim como todos os textos que está contido na palavra de Deus. Deus tem muito a nos ensinar, e esse texto aqui, Deus faz o homem cair em sono profundo, e do homem Deus tira a mulher. Para que a mulher não fosse maior do que o homem, para que a mulher não fosse menor do que o homem, mas que ela pudesse andar lado a lado com o homem. Muitas vezes nós temos sofrido aí com alguns movimentos sociais que acabam trazendo umas inversões de valores, e nós que cremos na palavra, a palavra é soberana. Eu respeito qualquer opinião de qualquer um, mas a palavra é soberana a toda e qualquer opinião, e contra fatos não há argumento. O fato é que Deus criou homem e mulher e eles têm uma função, cada um tem a sua função, nenhum é mais importante que o outro, mas é para caminhar lado a lado, um com o outro. E hoje nós vamos falar de pais, mas a nossa campanha também é sobre família, por isso que eu fiz questão de falar sobre esse texto, porque é muito importante aqui colocar, Deus deu o dom de governo para você, pai. Você que é homem, está aqui hoje, Deus deu o dom de governo para você. Talvez você não tenha se atentado aqui no texto, mas algo muito importante que nós podemos colocar, é que quando Deus cria o homem deu o nome a todas as criaturas da terra. E não foi diferente com a sua companheira. Ele foi lá e disse: esta é osso dos meus ossos e será chamada mulher. O homem deu o nome para a mulher. Ela foi chamada mulher, porque o homem ganhou essa autoridade de Deus. Muitos homens andam aí sem exercer a sua autoridade. A autoridade que Deus te deu. Não para se sobrepor, não para estar acima, não para ser um carrasco, não para ser o dono da verdade, mas a autoridade de Deus para o governo que Deus instituiu sobre a sua vida. O governo que Deus instituiu através da palavra dele, para que você viva isso. Deus colocou o homem numa posição de cobertura do seu lar. Nós temos aqui, comparando com uma construção, o alicerce é a mulher. Ela sustenta toda a família. A palavra diz, a mulher sábia edifica o seu lar. Ela é edificação, sustentação. A mulher sábia, ela sustenta o lar. O homem é como se fosse o telhado, a cobertura. Ele está ali, ele tem que ter um elemento de defesa. É ele que tem que levar a pedrada, é nele que tem que cair a tempestade, é ele que tem que suportar o vento para a casa não cair. Aquela estrutura tem que receber. E tem que estar ali forte. E muitos homens têm sido um telhado furado, um telhado de vidro. E eu quero falar hoje aqui que você tem que ser essa cobertura para a sua família. Quando o seu lar precisa de você, você tem que estar lá. Aqui nós estamos falando na criação. Deus poderia ter criado o homem e falado: ó, serás pastor, serás líder de louvor. Poderia ter criado o homem e falado: ó, serás isso, serás aquilo. Mas não, ó, ele criou o homem, logo em seguida ele falou: ó, você vai ter que ter uma companheira, você tem que ter uma família, porque eu criei a família, o Senhor cria a família. A primeira criação para a humanidade é a família. Olha que importância, meus irmãos, essa instituição que tem sido tão atacada ultimamente. As pessoas têm falado que a família tradicional é uma tormenta para a humanidade. A família foi criada por Deus. Nós temos que respeitar nossa família. Nós temos que honrar nossa família. Nós temos que buscar viver em família. Nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É muito importante, irmão. Muitas vezes nós temos negligenciado as atribuições que Deus nos deu. Nós negligenciamos aquilo que Deus nos dá. Deus deu o dom de governo ao homem. Deus deu o dom à mulher de sustentação. Ela é o alicerce da casa, é quem segura. O alicerce sem o telhado fica exposto. O telhado sem o alicerce não para em pé. Quando a gente olha, um sem o outro não existe. Então a família, irmãos, ela tem que ser completa. Deus instituiu homem e mulher.
cada um com suas funções, e os dois complementam. E dali sim virão os filhos, que o homem que lá do Salmo 126, né, que terá sua aljava cheia, serão como flechas. E ali a mulher de Provérbios 31, nós temos tantos e tantos textos bíblicos dizendo ali, colocando a função de cada um, do homem e da mulher. E nós temos que priorizar isso na nossa vida. Nós temos que priorizar isso como família, porque o Senhor tem isso para nós. Vamos a outro texto aqui, que está em Gênesis também. Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar hoje, como o culto é sobre família, e nós estamos no Dia dos Pais, eu resolvi falar um pouco com os pais. As mães que me perdoem um pouquinho aqui, mas a gente vai ficar um pouquinho mais focado nos pais. Mas vocês vão gostar, pode ter certeza absoluta. Deus vai falar muito aqui. Vai falar muito. Prepara o gabinete depois, viu, pastor? Vai ter muita gente lá no gabinete depois. Ah, é assim? Pera aí que eu vou chamar. Chamo de preferência o pastor e a pastora, né? Um puxa a orelha direita, outra à esquerda. Já fica completo já o resultado depois. Vamos lá então. Gênesis 12, capítulo 1, vamos do 1 ao 9, eu vou falar sobre a história de Abraão, mas nós vamos ler apenas esses textos, vou procurar ser o mais sucinto possível, porque a história de Abraão vai de Gênesis 12 até Gênesis 25, então é muito longa. Eu vou pegar alguns textos aqui, e nós vamos estudar sobre eles e aprender sobre eles em nome de Jesus. Vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas de Betel, do leste de Betel, onde armou o acampamento. Aleluia. Constituiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Vamos parar por aqui. Abraão, ele recebeu um chamado para ser líder da nação. Líder de uma nação, líder de povos, líder de descendências. E Abraão tinha 75 anos quando recebeu esse chamado, pastor. A gente está achando: eu sou velho para fazer isso, eu estou velho para fazer aquilo, não dá mais. Ele recebeu o chamado com 75 anos e não tinha filhos. A sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. E recebeu esse chamado. E Deus falou com ele: de ti farei uma grande nação. Vocês têm ideia do que é uma grande nação? Nosso Brasil, graças a Deus, é uma grande nação, nosso país. São muitas pessoas. No Brasil são mais de 220 milhões de habitantes, pelo menos, ou mais do que isso. Menos de 300, óbvio, mas mais de 200 milhões eu tenho certeza absoluta. Nasce muita gente todo dia aqui. A gente vê isso. Uma nação, um homem que está com 75 anos, sua esposa já estava ali a ponto da menopausa, né? Já estava ali a ponto de não receber mais essa bênção, e é milagre. Cristão anda por milagre, cristão anda por fé. Deus falou com ele e ele ouviu. Outro poderia ter falado: que voz é essa? Eu estou ouvindo coisas. Já ia para o psicólogo, já ia para o psicanalista, ia querer tomar remédio, porque não reconheceria a voz de Deus. Sabe por quê? Porque na época Deus não falava com todo mundo. Quantos homens Abraão conhecia que tivesse falado com Deus? Nenhum. Ele não conhecia nenhum ali diretamente, perto dele, que tivesse falado com Deus.
Ele ouvia histórias ali do seu bisavô, né? Bisavô, tataravô agora, depois me corrijam. Noé. Porque Abraão é semita, é descendente de Sem. Foi o povo semita que nós falamos. Quando você vê no jornal lá falando, o povo semita é o povo de Israel. São os descendentes de Abraão. Os descendentes de Sem, que foram abençoados por Noé. E Noé abençoou aquela geração. E a geração está sendo abençoada até hoje. Quando você declara a bênção sobre o seu filho, quando você declara a bênção sobre a sua descendência, Deus abençoa por gerações. O Espírito Santo honra. Deus te deu uma autoridade, pai. Deus deu uma autoridade sobre a sua vida. E muitas vezes você olha para o seu filho e fala, meu filho não vai vingar, meu filho não consegue. Você é o primeiro que tem que chegar e falar, não, meu filho é uma bênção, meu filho é do Senhor, meu filho vai sim. Vai sim. Eu estou aqui sustentando em oração. Eu sou o guerreiro que Deus instituiu para lutar pela minha família. Esse é o ministério do pai. O pai luta pela sua família. O pai é aquele que está sempre à frente. Toda vez que minha família precisa de mim, eu estou falando minha mulher e meus filhos, eles recorrem a mim. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas na hora que a coisa aperta, pai, esposo, vem e recorre a mim. Porque a autoridade que Deus me deu, eu faço questão de exercer. E eu busco isso com todas as minhas imperfeições, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, mas eu busco viver aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu busco viver aquilo que o Senhor instituiu para a minha vida. Nós temos que buscar a qualquer custo ser uma referência para o nosso filho. Não é faz o que eu falo e não faz o que eu falo e não faz o que eu vivo. Já estou colocando até um ditado diferente aqui, né? Vocês viram, né? Porque vive uma coisa e quer mandar a outra. Esse é o problema, né? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço, né? O ditado, lembrei agora. Mas é mais ou menos isso. Essa é a função, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Isso. Para você ver como é. Pai é referência. Referência de caráter, referência de fé, referência de vida com Deus. E Abraão já tinha todas essas qualidades antes de ter visto a face do seu filho. E Deus olhou para ele e falou, esse vai ser pai de multidões, esse vai ser pai de nações, eu instituí ele com essa autoridade. E ele chegou, já logo de cara, ele já começa a exercer a função de pai, já adota o sobrinho Ló, já adotou logo de cara, já pegou, o primeiro, na hora que ele partiu, Ló foi com ele, porque Ló já tinha ele como referência, já tinha ele como um exemplo. Ló já tinha perdido o pai, era sobrinho de Abraão, e ele tinha o tio como exemplo. E aí ele foi adotado pelo tio como filho. E chega um momento do filho crescer, né? É algo que a gente tem muita dificuldade em aceitar. Quando o filho cresce. A minha filha já tem 9 anos, começou a ter vontade própria, né? Nossa, Jesus amado. Está sendo uma luta. É difícil. Quando tem 3, 4, eu tenho o Davi que tem 2. Eu cato pelo braço, vem aqui, menino. Faz aqui. Ele ainda não tem tanta decisão. Agora a outra não, já quer argumentar, quer falar. Você tem que explicar, convencer. Já começa a ficar difícil. E foi assim com Ló. Ló tinha tudo ao lado de Abraão, aí começaram a olhar que um tinha mais rebanho, o outro tinha menos, virou aquela confusão. E Abraão falou, não filho, você está abençoado. Siga o seu caminho. Assim como o pai do filho pródigo fez. Siga o seu caminho. Foi lá, deu toda a herança para ele e falou, vai. Só que o pai manda aí, mas não deixa de ser pai. Pai deixa o filho seguir o seu caminho, mas não deixa de ser pai. Ele permanece sendo pai. Então vocês aí que têm filhos já adultos, tem avô, tem avó aqui, né? Glória a Deus por isso. Você não deixou de ser pai, você não deixou de ser mãe. Deus tem essa autoridade. A Bíblia fala lá, primeiro mandamento com promessa, escola bíblica aí, EBQ. Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Honrar, é diferente de obedecer, tá? É honrar. Quando a gente fala em honrar, é algo muito mais amplo. Honrar tem a mais que lealdade do que com fidelidade. Quando a gente fala de honra, a gente fala de lealdade, é você ser leal ao seu pai, leal à sua mãe. Pode acontecer o que for, você vai estar ali, leal ao seu pai e à sua mãe, honrando eles porque Deus mandou.
Deus instituiu isso. Nós temos que fazer aquilo que foi instituído pelo Senhor. E nós temos que buscar isso sempre. Então Ló foi lá, a primeira confusão que teve, o que aconteceu? Abraão foi lá e socorreu ele. Não deixou de ser pai. Poderia ter falado, meu sobrinho me abandonou, é nem meu filho. Mas não, é pai. Quando você se propõe a ser como pai, você se propôs a ser um pai. Tem gente aqui que tem filho adotivo, é pai. Não importa a concepção, você é pai, você é mãe, você tem, é a maior honra que tem, Deus te deu essa dádiva, não importa a forma que ocorreu. E aí você vê, Ló vai lá e se envolve em confusão, porque mudou para uma terra que não era bênção, foi para um lugar que não era bênção, e quantos filhos não fazem isso, deixam o seu lar e vai direto para o caminho da perdição, vai direto para o caminho que nós não ensinamos, que nós não oferecemos para eles, mas já quer ser do contra, e existe muito isso, e não é culpa do pai, não é culpa da mãe, a vida normalmente, o inimigo impõe suas ciladas, e ele quer tirar, principalmente nós que estamos aqui, diante da palavra de Deus, nós somos um alvo. Você, não importa se é pastor ou pastor, não estou falando só com pastores aqui não, estou falando com cristão. Você é alvo do inimigo, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus filhos, por isso que você não pode arredar o pé, você tem que assumir sua posição, assume sua posição de pai, homem. Hoje eu estou falando aqui diretamente aos pais, as mães têm assumido, a gente conhece muitos lares, onde a mãe é pai e mãe com o marido em casa, isso não pode acontecer, isso não é inadmissível, ter uma coisa dessas. O homem está lá em casa, aí igual aquele pastor, o Cláudio Duarte fala, é um banana, né? Ele coloca lá, é um banana dentro de casa. Não é referência para nada. Outro dia eu estava descendo lá no apartamento, eu estava esperando o elevador, a menina falando com o pai, você não manda nada aqui, você não é referência para mim. Falando isso para o pai. Aquilo doeu no meu coração, eu falei, meu Deus, como pode isso? O filho não reconhece o pai como autoridade. A filha não reconhece o pai como exemplo, não tem ele como referência, não tem ela como referência. Aí o filho é mau? Não, o pai não está exercendo o dom que Deus te deu, não está exercendo o dom de governo que Deus te deu, não está exercendo a sua função adequadamente. Nós temos que orar por isso, buscar viver isso na nossa vida. Vamos para o próximo, aí ele resolve o problema com Ló, e Abraão é exemplo. Exemplo nós temos aqui logo no capítulo 14, onde ele socorre Ló, um pouquinho mais adiante aqui, nós temos o versículo 17, vamos ler rapidamente aqui, Gênesis 14, versículo 17. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Ele era abençoado em tudo, tinha promessa em tudo. E aí sabe o que ele fez? Ele recebeu o pão e o vinho e tomou a ceia ali. Muitas vezes a gente toma a ceia sem nem pensar no que a gente fez na semana, sem nem pensar no que a gente tem feito da nossa vida, de como nós temos vivido a nossa vida, de como nós temos nos comportado como cristão. Porque crente é muito fácil ser. Crente é chegar aqui, paz seja convosco, irmão, abraça um, abraça outro. Agora o cristão é dessa porta para fora. Na hora que você está lá fora é que você é o cristão. Que a pessoa olha para você e vê uma referência de Deus ou não. As pessoas olham para você e entendem, aquele ali é do Senhor. Se você está no seu serviço e mesmo que em tom de piada, alguém chega lá e fala, não fala palavrão perto dele. Louva a Deus. Louva a Deus que já está respeitando a autoridade que você tem, a autoridade que Deus te deu. Já não consegue nem falar perto de você, porque Deus te instituiu como autoridade ali naquele lugar. A candeia não tem que ficar embaixo da mesa, a candeia tem que brilhar. Nós somos sal da terra e luz do mundo, então nós temos que ser essa referência. Quando você é uma bênção aqui dentro da igreja e lá fora você não é, seus filhos não te respeitam.
as pessoas não te dão crédito. Abraão era a bênção de dentro da tenda dele para fora da tenda dele. Que você seja a bênção de dentro para fora. Que você possa ser essa pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar, irmãos, buscar essa vida de oração, de busca, de intimidade. O cristão que não ora é o cristão que não exerce o dom do relacionamento. Muitas vezes você fica no WhatsApp 2, 3 horas lá. Fala com todo mundo. Você já falou com Deus hoje? Começa a falar com o Senhor. Ó, aqui o WhatsApp do céu, ó. Aleluia. Esse é o WhatsApp que você tem que buscar. É desse WhatsApp aqui que te alimenta. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Alimento eterno, alimento eterno. Abraão tomou a ceia, deu o dízimo, ali ele tinha ganhado despojos, ele fez questão de separar a parte do Senhor, e assim ele é exemplo em tudo, em fé, em ação, em consagração, em respeito de todos os que estão ao seu redor. Assim é a vida do cristão. Aí você fala, mas eu tenho tanta luta, tanta dificuldade, será que eu não estou vivendo? Irmão, a gente vive, meu irmão e minha irmã, nós vivemos num ambiente hostil, tudo aqui é contra nós. Então viver luta, viver dificuldade, não significa que você está fora da bênção do Senhor, não significa, persevera, permaneça na presença do Senhor, permaneça vivendo a palavra, que no tempo certo Deus vai te exaltar, no tempo certo o Senhor vai estabelecer aquilo que Ele tem para você, porque o que Ele sonhou para você é só para você, não é para outro, não adianta outro vir ali pegar aquilo que Deus separou para você, é seu, tenha essa certeza no seu coração, é seu, o que Deus separa para você é seu. E aí Abraão se resolve com Ló, e o que acontece? Ele começa a pensar, Senhor, o tempo está passando, Ló pelo visto não é aquele que vai dar continuidade. Aí ele pensa em Eliezer. Eliezer era um servo mais fiel de Abraão, ele tinha como um filho também, porque Abraão mesmo sem ter filho já era pai. Ele tinha Eliezer como um filho, Eliezer dará continuidade. Oh Jesus. E aí, lá no 15, a gente vê aqui rapidamente, do 1 ao 6, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Perguntou ao Senhor, é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda disse, olhe para o céu, conte as estrelas, e se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Aleluia. Quem tem promessa persevera. Você tem promessa para a sua vida, pai. Tem promessa de Deus para você. Persevera, não duvida do Senhor. Abraão, sendo esse homem de fé, sendo esse homem tão generoso, com tantas qualidades, ali ele já começou a duvidar, porque pela lógica, você começa a olhar a lógica. Com Deus não tem lógica. Com Deus não existe lógica, é fé. Você vai para lá e fala, eu vou derrubar aquele muro, vai cair. Caiu o muro de Jericó. Você olha para lá, é muita gente para a gente vencer. Deus para o sol para você vencer. Não tem lógica. A circunstância quem comanda é Deus. O ao redor quem controla é Deus. A sua vida é regida por quem? Pelo homem? Pela terra? Pelas circunstâncias comuns? Nós somos servos do Altíssimo. Você é embaixador de Cristo.
Como embaixador de Cristo, nós vivemos o regime do céu, não o regime da terra. Nós não vivemos de acordo com o que está instituído por esse mundo. Nós não vivemos de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo homem, mas tudo foi estabelecido por um Deus maravilhoso que nos criou e está no céu, e ao mesmo tempo Ele habita em mim e é maior do que aquilo que está no mundo. Como Deus é tremendo. E aí Abraão vai lá mais uma vez, terceira tentativa aí de ser pai, anota aí, terceira tentativa dele. Vem Ismael, mas Ismael não era o filho legítimo. Não era o filho legítimo. Veio um filho da carne dele, com a escrava, mas não era o que Deus planejou. Não que aquele filho não seja bênção, todo filho é bênção. Que isso fique registrado aqui, você que é pai, talvez você lá na sua juventude teve um relacionamento fora da palavra, não conhecia o Senhor e teve um filho. Você é pai, permaneça pai. Deus te instituiu para ser pai, não importa a circunstância que for. Deus colocou aquela criança para você cuidar, então honra aquela vida, honra aquele filho, seja uma referência para ele. Embora você esteja vivendo numa outra família hoje, aquele faz parte da sua família, Deus te deu, que você possa viver isso. Não negligencie um filho ou uma filha, é a maior de todas as dádivas, a maior bênção que o Senhor nos deu, é a herança dele. A gente fala, os filhos são heranças do Senhor, a gente pensa que é herança nossa, né? É a herança do Senhor. Se você estiver maltratando a herança do Senhor, você vai ver com o Senhor, você vai ter com Ele. Vamos lá. E aí Ismael, calma aí que eu vou chegar no Isaac. Ismael é filho. E aí chega lá, vou adiantar até uma situação, a Saraí vai lá e fala para ele, manda a escrava e o filho embora. Jesus. Abraão ficou extremamente incomodado, Abraão ficou apavorado, e aí Deus vem e fala com ele, Ismael será uma bênção, eu farei dele também uma grande nação, mas não é ele que vai continuar a sua descendência, deixa que eu vou cuidar de Ismael. O Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor cuida dos nossos. Quando você consagra, quando você vem aqui diante do altar e vem e apresenta seu filho, sua filha, Deus cuida deles, porque você está consagrando ao Senhor, como está lá em Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor vai bem, tudo aquilo que você coloca na mão de Deus vai bem, tudo aquilo que você faz com a sua mão aí é um problema. Quando você põe a mão onde Deus tem que colocar a mão, é um problema. Foi o que o Abraão fez aqui com a Sara, a própria Sara que está mandando aqui o filho ir embora. Foi lá e apresentou uma solução, a solução do homem. Nós não temos que ir atrás da solução do homem. Aguarde a providência do céu para a sua vida. Aguarde a providência da palavra de Deus. Aguarde a providência da promessa. E aí estava Sara, né, ali, já Sara e já Abraão, né, porque os nomes foram trocados. Quando você é abençoado por Deus, seu nome é trocado. Deus troca, vai chegar um momento. Apocalipse fala pra gente, lá no céu, lá você vai procurar o Alas, já não é mais o Alas, é outro nome. Já vai receber outra condecoração lá, já é o galardão, né? Já ganha a patente e um nome novo. Já recebe ali, nós vamos procurar e já não vamos achar mais por nome. E isso é muito importante, a gente entender que a providência vem de Deus, a providência vem do céu, a providência vem do Senhor. E chegou ali um momento do riso, um momento da alegria, de tanta dificuldade que eles passaram, de tanto que eles trilharam um caminho, tantas tentativas, eles conseguiram chegar no Isaac. E aí vem o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está lá em letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus, chegou lá e falou, você vai ter um filho, e pode rir mesmo, que ele vai ser Riso, o nome dele, é Isaac, ria, porque a presença do Senhor chegou aqui, a promessa se cumpriu na sua vida, a promessa veio sobre você, espera o momento da promessa se cumprir, o filho da promessa chegou,
Isaac foi o filho da promessa, e a partir dele nós tivemos aí um desencadear da formação da nação mais importante desse planeta, a nação formada por Deus. Nós muitas vezes olhando aí no mapa, né, Israel é um país tão pequenininho, mas tem um gigante por cima dele, tem um gigante sustentando, é pequenininho para caber na mão, né? Ele está na mão do Todo-Poderoso. Ele está nas mãos daquele que um dia pisará os pés lá no Monte das Oliveiras e aniquilará todo o mal por todo sempre. E ali se fará o reino eterno do Senhor e nós viveremos isso. E Israel foi formada através dessa promessa. Nós vemos ali dele veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, e nós temos aí promessas e mais promessas se cumprindo. Das 12 tribos veio Judá, de Judá vem Davi, de Davi vem Jesus, a promessa eterna, tudo através de um passo de fé. Ninguém ouvia Deus, ele foi o único a ouvir e obedeceu à voz do Senhor. A palavra diz, Abraão ouviu a voz do Senhor e creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Deus fez justiça com Abraão, com 100 anos de idade, ele saiu de lá com 75, ele trilhou 25 anos, trilhando, olhando, passando por um caminho, aprendendo, crescendo, para chegar o momento de receber a promessa. Não peça para Deus te dar antes da hora, você precisa estar pronto. O povo de Israel precisou passar 40 anos no deserto. Nós temos muitas situações onde as pessoas não estavam prontas para receber. Davi foi ungido rei, ainda adolescente, ainda jovem. Esperou ali mais 20 e poucos anos para poder se colocar como rei. Foram muitos anos de espera. E ele foi sendo preparado, se tornou um guerreiro, se tornou um homem de respeito e recebeu a promessa do Senhor de um reino eterno. Passe pelo processo, não abra mão de passar pelo processo. São etapas que tem que se cumprir. Quando você corta caminho, você pulou a etapa, lá na frente vai dar tudo errado. Não faça isso com a sua vida. Passe pelas etapas que a palavra de Deus lhe propõe. Passa pelas etapas que o Espírito Santo está falando no seu coração. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7, já estou concluindo a mensagem. Aleluia, Jesus. Gálatas 3, versículos 6 e 7. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Olha para o seu irmão aí, você é da fé? Somos descendentes de Abraão. Aleluia! A fé em Cristo, a fé no Senhor, porque Ele mesmo disse, antes de Abraão eu sou. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, glória a Deus. Como eu te louvo, Senhor. Como é bom estar nessa presença. Aqui em Romanos 4:16 também nós temos aqui, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que até têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Você tem ideia da responsabilidade de ser pai? É muita responsabilidade. A gente exalta muito a questão da mãe, temos mesmo que exaltar, porque Deus fez dessa forma. É um dom maravilhoso, mas o pai também tem sua importância. Nós precisamos colocar a importância de ser pai. Valorize o ministério que Deus te deu. Você é pai. Para concluir aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pegar aqui meus marcadores de texto, que sem eles eu me perco depois aqui. Glória a Deus. Texto para concluir aqui. 1 Timóteo 5:8. Esse daqui é a última sarrafada do dia, tá? Prometo aqui. Que é para os pais entrar na linha de uma vez.
Essa daqui é a final, hein? A final. Depois nós vamos orar. Se você se identificar aqui, é hora de vir aqui na frente, que nós vamos te ungir. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar seu relacionamento com seus filhos. Vocês vão viver a bênção do Senhor no seu lar. Essa campanha da família é um projeto maravilhoso, porque tem algo fundamental. Muitas vezes na igreja nós buscamos a unção, buscamos a cura, buscamos tantas bênçãos, e temos que buscar mesmo, que a palavra nos manda. Ela nos incita a buscar essas bênçãos. Mas se nós não tivermos uma família estruturada, uma família no altar do Senhor, essas bênçãos são promessas, são realizações na nossa vida, mas elas são passageiras. Ganhar um carro, comprar uma casa, você vai morrer, vai ficar aqui. Agora a sua descendência não tem preço. A sua descendência é muito mais importante. É nela que você tem que investir. É dela que você vai usufruir dias felizes lá na sua velhice, em olhar e falar: esse é meu filho, essa é minha filha, esse é meu neto, essa é minha neta. Você vai usufruir disso no futuro e louvar a Deus, porque o Senhor cuidou do seu lar, cuidou da sua descendência e tem prosperado a sua descendência. Vamos ler o texto então, 1 Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Fechei a palavra. Aleluia. Irmãos, Abraão recebeu todas essas bênçãos por quê? Porque teve fé. E a fé lhe imputou sobre justiça. A partir do momento que você negligencia o seu ministério de pai, você negligencia a sua responsabilidade como chefe de família, como líder da sua casa, como líder da sua família, como cobertura para a sua família, é aquele que tem que proteger, é aquele que tem que estar à frente, é aquele que tem que ser o primeiro a levar a pedrada. Quando você negligencia isso, você negou a fé, é pior do que um descrente. Está fora da palavra de Deus, está fora da bênção do Senhor, está negando o pacto do Senhor sobre a sua vida. Isso é muito sério, meus irmãos. Agora eu quero pedir o grupo de louvor, por favor, não sei se posso. Amém, glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé. Essa palavra falou com você, você que é pai, você que tem se sentido distante de Deus, você que tem se sentido cada vez mais distante desse pacto. Hoje é específico para os pais, tá, irmãos? Por favor, se alguém precisa de uma oração específica para outra situação, nós temos os nossos diáconos, tem os pastores no final do culto. Você fique à vontade, a bênção é a mesma, o local é o mesmo e o Senhor vai fazer na sua vida e vai honrar a sua fé. Mas agora eu quero falar especificamente com os pais, aquele que tem o chamado de pai, recebeu essa responsabilidade da liderança de uma família. O principal na sua vida tem que ser o seu elo com o Senhor. O principal na sua vida e sua principal busca tem que ser sua conexão com o céu, tem que ser sua conexão com o Senhor Jesus. Se você não buscar isso para a sua vida, se você não estiver conectado com a palavra de Deus, se o seu caráter não refletir Jesus Cristo, você está negando a fé, você está negando o pacto, você está negando a palavra de Deus na sua vida. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Esse é só para quem tem coragem, tá? É só para quem tem coragem. Você que veio aqui hoje, talvez a pedido do seu filho, a pedido da sua filha, talvez nunca tenha pisado numa igreja cristã, uma igreja evangélica. Eu estou te convidando hoje a vir fazer parte desse pacto. A igreja permaneça em oração, por favor. Que você permaneça nesse pacto, venha fazer parte do pacto e receber e declarar com sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Está dada a oportunidade. Você pode vir aqui na frente agora. Você que tem, Deus tocou no seu coração. Você quer ser um líder de família. Você quer ser um líder na sua casa. Você quer ser um líder segundo a vontade do Senhor. Vem aqui na frente. Fala: Senhor, eu sei que eu tenho tentado, mas eu me sinto insuficiente. Eu sei que eu tenho tentado, mas nem sempre eu tenho conseguido
Deus está te dando a oportunidade da restauração. Deus está te dando a oportunidade de vivenciar dias maravilhosos. Deus está te dando a oportunidade de receber uma porção nova, de começar a ver os seus filhos como uma aljava cheia de flechas, que vão chegar até o seu destino, que vão chegar até o alvo. Que você possa ser esse pai, assim como Abraão, que é um pai influenciador, um pai exemplo, que você olha para a vida dele e reflete a presença de Deus, que você possa viver isso na sua vida. Tem pouca gente aqui, Deus está falando. Temos um corajoso aqui, para a glória do Senhor. Mas tem mais gente aqui que tem negligenciado de alguma forma o ministério que Deus te deu. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus.